Queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus, terça-feira, dia 21 de setembro. E olha só, hoje é o dia da árvore. Me recordei que quando pequeno, nas séries iniciais na escola, era o dia que a gente plantava uma árvore e se fazia todo um ritual. Nossa, saudades desse tempo. Quem de nós já não plantou uma árvore? Isso é muito bonito, é um amor a esse templo maior chamado planeta. Templo maior chamado planeta. Isso é muito significativo. E hoje, no calendário litúrgico, é o dia de São Mateus, Mateus Apóstolo. Não tem o Evangelho, que hoje nós vamos ler também, que é o Evangelho segundo São Mateus. Mateus, o cobrador de impostos, que Jesus viu que ele estava lá na coletoria de impostos e chamou: vem e segue-me. Então, nesse dia tão festivo, por essa natureza em festa, por estarmos celebrando o apóstolo Mateus, que se dedicou a escrever o Evangelho, que leva o nome dele, Evangelho segundo São Mateus. Iniciemos o nosso rezando com a Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E a Palavra de Deus desta terça-feira, 21 de setembro, a Palavra de Deus é justamente no dia de São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho do chamado de Mateus. Os cobradores de impostos eram muito mal vistos naquele tempo. Hoje não sei se mudou muito, mas naquele tempo eles eram praticamente deixados de lado, considerados uma classe à parte. Por quê? Porque os impostos mais pesados recaíam sobre os mais pobres. E olha só, mas como é que Jesus vai e chama um cobrador de impostos? E justamente chama e depois vai à casa de Mateus. Vai à casa de Mateus. E claro, tinha os observadores. E esses não retiravam o olhar de Jesus. Eles cuidavam, os fariseus cuidavam tudo o que Jesus fazia e repreendiam os seguidores de Jesus. Como é que o mestre de vocês vai à casa de um cobrador de impostos, de um pecador? E lá foram outros cobradores de impostos, portanto, outros pecadores, também. E Jesus ouve essa pergunta dos fariseus. E Jesus aproveita e responde. Mas ele responde de uma forma muito bonita. Nós diríamos, numa expressão, nós aqui mais da região sul, nós diríamos: Jesus deu nos dedos daqueles fariseus que estavam só querendo cutucar para deixar Jesus desestabilizado. Jesus pergunta assim: quem é que precisa de médico?
Os doentes ou aqueles que têm saúde? E aí Jesus acrescenta por que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo não por causa dos justos, ele veio ao mundo por causa dos pecadores. O pecado adoece a nossa vida. O pecado adoece a nossa vida. Que nós tenhamos essa capacidade de reconstruir nossa dignidade e também nossa espiritualidade através do perdão. E o perdão acontece quando a gente experimenta a misericórdia de Deus, que Jesus veio mostrar. Tanto é que no final ele diz: quero misericórdia e não sacrifício. Os judeus, os fariseus, sumos sacerdotes, os doutores da lei, eles tinham um ritmo muito externalizado da religião. A religião era observar a lei, praticar a lei. O coração poderia estar repleto de inveja, de ódio, de tudo. Mas contanto que se apresentasse como bonitinho, bonzinho, fizesse tudo o que a lei diz, e se eles fizessem tudo o que a lei estipulava naquele tempo, eles passavam por santos, isto é, por pessoas abençoadas por Deus. Jesus veio buscar a ovelha perdida e apresentou a misericórdia, o amor de Deus, o abraço de Deus, apresentou através do encontro que ele faz com os pecadores, com os que estão à margem da sociedade, com aqueles que eram aleijados, que eram, olhando a linguagem, usando a linguagem dos nossos dias, eram PCDs, né, portadores de deficiências. Jesus vem e reúne, inclui todos esses que eram excluídos. Por exemplo, uma pessoa com uma deficiência era vista como uma pessoa amaldiçoada. E Jesus veio reunir aqueles que estavam sendo condenados pela lei. E ele vai à casa de Mateus. Por que ele convidou um cobrador de impostos que não tinha uma fama muito boa? Porque Jesus olhou o coração. Nós enxergamos o exterior, Jesus enxerga a interioridade e a partir daí ele faz acontecer a transformação. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê a graça de vivermos alegremente o dom da vida, o dom do amor e o dom do perdão, da misericórdia. E vamos lembrar, quem é que precisa de misericórdia? Os pecadores. Quem precisa de médico? Os doentes. Claro que hoje nós temos toda a questão da medicina preventiva, mas olha que a vida é simplesmente extraordinária quando a gente se deixa tocar pela graça de Deus. Com o coração agradecido, rezemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe. 21 de setembro. 21 do 9, do 20, do 21. Dia da árvore. Dia de São Mateus, evangelista e apóstolo. Peçamos a bênção de Deus por intercessão do apóstolo São Mateus. Sobre todos, a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vivamos com alegria, vivamos com paz. Tenhamos sempre a certeza do amor de Deus. Um abraço a todos. Paz e bem, santa alegria.